teremos o privilégio agora de recebermos uma palavra poderosa da parte de Deus, de um homem de Deus, um homem de fé, uma pessoa que eu tenho assim, muita estima, tenho muito carinho, tenho muito amor, que já anda conosco aí há uns 16 anos ou 17, e aprove ao Senhor, né, que preparasse esse tempo para nós recebermos essa palavra. E eu queria então chamar aqui o nosso querido pastor Douglas Panta. Queria que você saudasse, você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Douglas. Esse jovem pastor, ele é um dos pastores da nossa equipe pastoral, e ele já há 4 anos, é isso, fizemos 4 anos, pastoreia a nossa Igreja Batista do Amor no setor centro, a IBA Centro, que fica ali no hipercentro da cidade de Uberlândia. Ele juntamente com a pastora Deise, que está lá também, né? Enquanto a gente está aqui, ela também está lá com os seus encargos, e estiveram aqui ontem conosco, foi uma alegria. Eu quero também encorajar, querido, como eu falei no início, talvez alguns não tinham chegado, um momento como esse é um momento ímpar, de um aniversário da igreja, 19 anos, é uma marca assim, muito expressiva. Então, é como se fosse um combo. Às vezes você pensa, não, eu vou no meu domingo, eu vou, congrego no meu domingo de manhã. Tudo bem, regularmente você faz isso, né? Somos igreja de 2 asas, você viu ali aquela adesivagem ali, né? Ficou muito bonita. A gente vai domingo no nosso culto, seja da manhã ou da noite, durante a semana na célula. Mas um momento como esse é quase uma conferência. A palavra, quem estava aqui ontem à noite pode dizer, que palavra foi aquela, não é verdade? Então foi liberada uma palavra profética, foi liberado um ensino, e hoje vai ser uma outra palavra agora de manhã, à noite vai ser uma outra palavra. Então preste atenção, é como se fosse um combo. Você, não tem jeito de dizer, vou pegar só sábado. Não, eu só vou domingo de manhã. Minha religião não permite ir no sábado. Não, querido, é sábado de noite, domingo de manhã e domingo à noite. Lá no mundo, o pessoal fica uma semana inteira fazendo e aprontando e não cansa. E às vezes nós crentes, né? Não, eu vou só no meu domingo de manhã. Glória a Deus, está cumprindo o seu dever. Agora faz algo acima do que você deve fazer, não para mim, mas para você mesmo e para gratidão e honra ao Senhor. Pastor Douglas, ele também está aqui representando a IBA Centro, não é isso? Isso, pastor. Então, nós pedimos uma homenagem. Olha só que nós somos abusados, né? Mas a mãe tem direito. A mãe fala para as filhas assim, traga uma homenagem para nós. Então eu pedi uma homenagem da IBA Centro e da IBA Oeste. E ele vai fazer, antes da palavra, né, uma homenagem em nome da Igreja Batista do Amor Setor Centro para a IBA como um todo, amém? Então com a palavra, pastor Douglas. Obrigado, pastor. A inspiração veio, né? Querida igreja, bom dia. Todos bem? Amém. Gente, tempo de festa. Festa linda, igreja linda, pastores lindos, povo lindo. Quem é lindo aí, gente? O povo de Deus. Que tempo maravilhoso. Gente, festa tem que ter presente. E em nome da IBA Centro, eu quero compartilhar com vocês um presente. Não é um presente caro, mas é um presente que tem muito valor. Por causa da nossa história e de tudo aquilo que Deus tem proporcionado a nós como igreja local. E o presente que eu trago a vocês é um poema. É isso mesmo. Quem gosta de poema aí? Durante a semana eu disse para o pastor Ricardo que eu precisava de inspiração para escrever esse poema. Então é um poema que resume, sintetiza um pouquinho dos nossos 19 anos como igreja plantada na cidade de Uberlândia. E eu vou tentar ler esse poema, porque já dizia o
Missionário Roberto, né? São tantas emoções. Então, meu irmão, se porventura eu engasgar, falhar na hora aqui da leitura, perdoe esse pregador, tá bom? Mas vamos lá. É o poema que resume um pouco da história da Igreja Batista do Amor. E começa assim. No ano de 2005, janeiro a brilhar, nascia em Uberlândia uma história para contar. Pastor Heber Dutra foi quem direcionou. E no apartamento do Ricardo e da Ana, a igreja começou. Na célula do amor, a luz se acendeu. E com a graça divina, a fé floresceu. 4 adultos e uma criança, juntos em oração. No bairro Santa Mônica, era o início da missão. Em cada reunião, mais gente aparecia, e a palavra de Deus a todos envolvia. Testemunhos reais, vidas transformando, até que de casa em casa a mensagem foi se espalhando. Em maio de 2007, uma nova etapa chegou. Pastor Márcio Valadão, com a bênção, autorizou. Na Avenida Salomão Abraão, um núcleo nasceu, e esse era o sinal de que a fé prevaleceu. Vizinhos curiosos, da janela espiando, ao som de louvores ouviram o canto. Será festa ou culto? Alguém poderia perguntar. Era a fé em ação, difícil de ignorar. No núcleo de células, a vida era vibrante, e a cada encontro um milagre constante. Uma igreja segura, ambiente espiritual, confiando em Deus e no pastor que era policial. Ao fim do patrulhamento, nem dava tempo de trocar o fardamento. Chegava na igreja, pensava no sermão, de ponto 40 e Bíblia na mão. Pastor e policial, sempre acolhedor e aberto, mas demônio e bandido nem passava por perto. No altar ele subia, fardado e contente, a palavra de Deus pregava, todo eloquente, os fiéis atentos com olhos a brilhar, mas ninguém ousava do culto escapar. Houve um tempo de forte mudança, que mexeu com toda a liderança, pois ninguém sabia até então da notícia de uma emancipação. Em 2009, pastor Márcio Valadão decidiu, e assim a Batista do Amor surgiu. Era um novo tempo de fé e esperança, crescendo em Deus sobre graça e bonança. O desafio logo se tornou real, ao realizarmos o primeiro retiro espiritual. Encaramos o desafio, e Deus nos surpreendeu. Ao final da missão, um irmão apareceu. Alegria sem igual e sem concordância verbal disse: pastor, nós venceu. Ele disse com grande emoção, rimos juntos, cheios de união, alegria nos corações, povo humilde e singelo. No final do retiro, um sorriso tão belo, celebramos sem criticar a gramática, pois é assim quando o amor está em prática. Naquele tempo, Igreja em Comunhão fez a primeira festa country, uma grande celebração. Com chapéus e botas, fechamos o quarteirão, alegria, comida e muita diversão. Entre risos e músicas, todos dançaram de verdade. E essa linda festa virou tradição na cidade. No prédio da Salomão Abraão, ecoou a vocação. E naquele endereço, a primeira ordenação. Douglas e Jenison, um marco espiritual, e assim foram ordenados ao ministério pastoral. Jenison bem elegante, terno, gravata e nó, enquanto Douglas parecia um palito dentro do seu paletó. Multiplicaram as células, a igreja em graça cresceu, e dentro de pouco tempo, o pequeno espaço nos surpreendeu. Ocupação máxima, cadeiras no passeio, e a cada culto era um novo anseio. Um prédio pequeno, lotado de amor, mas não intimidava o nosso clamor. O ambiente pequeno já não nos abrigava, mas Deus em sua bondade um novo lugar preparava. Em busca de um prédio maior nos lançamos, e na Francisco Ribeiro o novo encontramos. Mudamos com alegria, não havia coisa melhor. Se éramos expressivos num lugar pequeno, imagina agora num espaço maior. Irmãos dedicados na reforma se envolveram, com amor e zelo tudo resolveram. E a vocação ecoou novamente, como fruto de uma mesma semente. Deise e Valéria, mulheres sem igual, também ordenadas ao ministério pastoral. Nós plantamos e regamos, mas Deus deu o crescimento.
tivemos muita conversão, batismo e casamento. A igreja, em seu embalo, tomou proporções tremendas. E dentro de pouco tempo tivemos que alargar as tendas. Em 2019, rompendo em unidade, plantamos mais uma IBA no setor oeste da cidade. Em março de 2020, uma graça sem igual, plantamos outra IBA, só que agora no setor central. O Senhor é o nosso pastor, Ele é por nós nessa peleja. Antes só multiplicávamos células e agora multiplicamos igrejas. 3 prédios, um só coração, estratégica distribuição, alcançar todos os setores levando uma palavra de redenção. São muitos os ministérios que nem cabem no poema. Se fosse falar de todos, era filme em cartaz de cinema. É o ministério na mão do povo. Pastor Ricardo vive a nos dizer. E quanto ao rebanho mais precioso, a pastora sempre aparece para defender. Muitos já sabem o conteúdo, mas eles insistem em dizer que quando achamos que está repetitivo demais, é aí que começamos a entender. Os jovens dão uma risadinha quando a pastora a chama de amadinha. E os varões vão entendendo quando o pastor diz, vai que eu estou te vendo. Somos uma igreja pujante, a celebração é sempre solene e a nossa fé é cada vez mais forte que o café da irmã Dilcilene. A visão de edificar a igreja, nesta festa eu deixo o registro, que faremos de cada casa uma igreja e de cada crente um ministro, revelando a boa notícia de salvação, espalhando o amor de Deus sem distinção, e nesse caminho levaremos bondade, discipulado em ação, semeando a eternidade. A palavra de Deus, nossa mensagem é, eis a verdade que nos mantém de pé, salvadora graça, pregamos com fervor, em cada palavra transborda o amor, com adoração expressiva e pregação fiel, cumprindo a missão sobre a graça do céu. Neste aniversário celebramos então 19 anos com muita gratidão, olhando para frente, sem esmorecer, pois cremos que ainda há muito a fazer. Pregaremos o Evangelho, mensagem da cruz, levando esperança onde não houver luz. Seremos a paz em tempos de guerra, levando a bandeira do amor em Uberlândia, Minas Gerais e até os confins da terra. Parabéns, Igreja Batista do Amor. Deus abençoe os seus 19 anos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar. Aniversário tem que ter presente, né, gente? E é muita história, como eu disse no poema, se fosse contar tudo, era filme em cartaz de cinema, era um longa-metragem, né, pastor? Fui eu que fiz, com a graça de Deus. Glória a Deus. Vamos então para a palavra de Deus e eu quero repartir com vocês de uma forma assim graciosa, uma palavra que tem tudo a ver com a gente, com a Igreja Batista do Amor, porque se nós estamos completando 19 anos, certamente tem tudo a ver com aquilo que nós iremos ministrar nesta manhã. E o tema da mensagem de hoje é contemplando a glória do Senhor. Se nós estamos aqui é porque ao longo destes anos, graciosamente nós temos contemplado a glória, o favor, a bondade e a forte mão do nosso Deus. E por isso, nessa hora, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 12, contemplando a glória do Senhor. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. E quem não achou, diga, eu também. Amém. Vai achar, irmão, vai dar certo. Assim diz o texto, palavras do apóstolo Paulo. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu.
Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós rendemos graças a Ti nessa manhã de festa, de celebração, reconhecendo que um dia em Ti os nossos olhos espirituais foram abertos, Pai. E nessa manhã eu te peço, ó Deus, que todos os olhos estejam voltados unicamente para o Senhor, Pai. Que possamos Te contemplar essa manhã, Deus, e que também sejamos transformados na Sua imagem, Deus. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa aquecer o nosso coração, que Ele venha nos dar expansão de entendimento e transformação de vida, Pai. E que possamos sair daqui totalmente mudados ao contemplarmos a beleza de Deus na face de Cristo, Pai. Nós te pedimos que nessa manhã, Deus, sejamos renovados para viver de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim oramos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Contemplando a glória do Senhor. Quantos aqui gostam de contemplar as estrelas durante a noite? Qual foi a última vez que você parou em meio à agitação das suas agendas para poder contemplar a beleza do céu estrelado? Há um tempo atrás, eu li uma matéria no site do National Geographic, onde eles elegeram as melhores cidades brasileiras para poder se observar as estrelas. E dentre essas cidades brasileiras escolhidas, eles colocaram na lista a cidade de Caraíva, na Bahia, a cidade de Atibaia, em São Paulo, Paranaguá, no estado do Paraná, Novo Hamburgo, no Rio de Janeiro, e até uma cidade mineira chamada Itajubá. Ou seja, se você estiver em alguma dessas cidades brasileiras, você consegue contemplar melhor as estrelas. Agora, tudo isso, gente, a nível Brasil, porque se falarmos em outros países, certamente encontraremos lugares ainda mais incríveis para observação das estrelas. Por exemplo, eu posso citar aqui o deserto do Atacama, no Chile, o deserto do Saara, no Marrocos, quem sabe a Santa Cruz de Tenerife, que fica ali nas Ilhas Canárias, e isso sem contar lugares como Islândia, Finlândia, Groenlândia, Alasca e por aí vai. Se você estiver em qualquer um desses lugares que eu acabei de citar, sem dúvidas, você vai ter uma experiência incrível contemplando as estrelas. Contudo, uma coisa é certa. Você pode estar no lugar mais incrível. Você pode estar na Groenlândia, você pode estar em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Mas uma coisa é certa: ao nascer do sol, todas essas estrelas vão desaparecer do seu campo de visão. Isso acontece porque a luz do sol é muito mais intensa do que a luz emitida por estrelas distantes. Portanto, o brilho do sol ofusca o brilho das estrelas. Um brilho maior e mais próximo ofusca qualquer brilho menor e mais distante. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que na passagem bíblica que acabamos de ler, em seu contexto mais amplo, o apóstolo Paulo está falando de algo semelhante. Ele está falando sobre o brilho de duas glórias, uma glória menor e uma glória maior. Na antiga aliança, tínhamos o brilho da glória da lei, por meio de Moisés. Esse era um brilho menor, um brilho distante, um brilho transitório. Mas na nova aliança, Cristo se revela como o sol da justiça.
E o brilho da glória do Evangelho ofuscou o brilho da glória da lei de Moisés. Portanto, a glória da nova aliança é maior do que a glória da antiga aliança. Porque assim como o brilho do sol ofusca as estrelas, a glória do Evangelho é maior do que a glória da lei. E tem um porém. Apesar do brilho do Evangelho ser forte como a luz do sol, ainda hoje muitos não conseguem enxergar esse brilho. E por quê? Porque estão ainda espiritualmente cegos. Estão ainda com olhos vendados. A pressão do pecado provocou uma espécie de glaucoma das trevas que os impede de enxergar a luz do Evangelho, que os impede de fato contemplar a glória do Deus vivo. Então, por isso, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês 3 fases da visão espiritual na vida de qualquer ser humano. 3 fases que, quem sabe, você já vivenciou todas elas. Então, a primeira fase que eu já quero compartilhar com vocês é aquela fase que eu vou chamar de fase dos olhos vendados. É a fase que nós vivemos antes de conhecer a graça salvadora de Deus, antes de conhecermos o Evangelho. Estávamos espiritualmente cegos, totalmente vendados em nossa visão espiritual. Essa é a primeira fase. Porque olhando para o texto, dos versos 12 a 15, o Paulo explica que no Antigo Testamento, Moisés subia ao monte para ter um encontro com Deus. E depois desse encontro, ao descer do monte, o rosto de Moisés ficava irradiante. Meus irmãos, o rosto de Moisés resplandecia. Minhas irmãs, não era skincare. O rosto dele brilhava por causa da glória de Deus. E quando os israelitas viram que o rosto de Moisés brilhava, eles ficavam com medo de se aproximar de Moisés. E mesmo assim, Moisés ele falava ao povo tudo que Deus havia ordenado, e depois que falava ao povo, Moisés voltava a cobrir o seu rosto. E aqui tem um detalhe importante. Aquele brilho glorioso no rosto de Moisés não era permanente. Pelo contrário, era um brilho passageiro. Um brilho que ia desaparecendo pouco a pouco. E pelo fato do rosto de Moisés estar coberto com um véu, os israelitas não conseguiam perceber que aquele brilho era passageiro. Então havia um véu entre o rosto de Moisés e o olhar dos espectadores. E a cada novo encontro com Deus, o rosto de Moisés voltava a brilhar, mas depois de um tempo, aquele brilho se desvanecia, se dissipava. E na nova aliança, o apóstolo Paulo entendeu que esse fenômeno era um símbolo da natureza provisória e transitória da antiga aliança. Mas qual é de fato a relação entre o véu no rosto de Moisés e o olhar dos israelitas? E aqui nós explicamos, porque ao usar o exemplo de Moisés, Paulo faz um comparativo. Paulo diz que assim como havia um véu tampando o rosto de Moisés, também havia um véu bloqueando o entendimento dos judeus ao lerem o Antigo Testamento. É por isso que Paulo disse nos versos 14 e 15, mas a mente deles se endureceu, porque até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, porque só em Cristo ele é removido. Ou seja, por causa da dureza de coração, por causa da dureza de entendimento, por causa dos olhos espirituais vendados, alguns judeus continuavam indo à sinagoga, eles liam o Antigo Testamento, mas não entendiam a mensagem central. Eles liam a lei de Deus, mas não enxergavam o espírito da lei, porque estavam cegos para compreender o que Deus queria. Era como se eles estivessem realizando uma leitura de olhos encobertos. Então, nesse paralelo, Paulo afirma que o coração e o entendimento de alguns judeus estava totalmente endurecido, e por isso eles eram incapazes de compreender o Evangelho, eram incapazes de enxergar que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Então Paulo está falando da cegueira dos que ainda vivem com base na antiga aliança, dos que ainda vivem na lei. Se você é mais conectado aí com a rede streaming, em 2018,
A Netflix lançou um filme chamado Bird Box. E o enredo desse filme retrata a presença de forças misteriosas que invadem o planeta Terra, e isso acaba forçando os seres humanos a viverem com olhos vendados do início ao fim do filme. Todo mundo com os olhos vendados. Todos os personagens. E bom, se essa é a realidade dos personagens do filme, eu afirmo que, infelizmente, após o pecado de Adão, esse também se tornou a realidade dos seres humanos, porque o pecado cegou o nosso entendimento. Então, meus irmãos, essa era a nossa realidade antes de Cristo. Nossos olhos espirituais estavam vendados. Era um tempo de cegueira. Nós não conseguíamos entender a revelação da Sagrada Escritura. Havia um bloqueio em nossa mente, uma dureza em nosso coração. Havia sobre nós um véu que nos impedia de compreender e enxergar o Evangelho da glória de Deus. Então essa é a primeira fase. E o bom de tudo é que a história não para aqui. Se existe a fase da cegueira espiritual, dos olhos vendados, a partir do Evangelho nós ingressamos numa segunda fase. E essa segunda fase é a que eu chamo de fase onde Cristo abre os nossos olhos. Ah, quantos estão vivendo essa fase aqui para a glória de Deus? Cristo abre os nossos olhos. Os versos 16 e 17 dizem: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui Paulo está ensinando que no momento em que alguém se converte ao Senhor, a partir do momento que alguém se converte a Cristo, o véu é tirado, os olhos são desvendados, o ser humano se torna livre para enxergar e compreender as boas novas de salvação. Ou seja, no dia em que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus abriu o nosso entendimento. Fomos convencidos dos nossos pecados. Houve arrependimento e colocamos a nossa fé em Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Naquele dia o Espírito Santo nos deu uma nova natureza, Ele nos regenerou, nós nascemos do alto, nascemos de Deus, nos tornamos uma nova criatura e por isso hoje podemos ver a bondade, a perfeição, o amor e a beleza de Deus na face de Jesus. Os nossos olhos foram abertos. Portanto, quando o ser humano se converte a Cristo, as escamas caem dos olhos e a luz da verdade, ela penetra em nossas almas. Os que creem no Evangelho recebem visão espiritual, porque o véu é removido pelo Espírito Santo. Preste atenção no que eu disse. O véu é removido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz no verso 17... este Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E aqui eu preciso da sua atenção, principalmente se você é crente mais velho, porque por muitas vezes, infelizmente, o verso 17 é compreendido de forma equivocada. Alguns utilizam o verso 17 para justificar qualquer tipo de excesso litúrgico no meio da igreja. É por isso que algumas pessoas equivocadas dizem: no culto eu posso fazer o que eu quiser, pastor. No culto eu faço o que eu achar melhor. Se eu quiser subir em cima desse púlpito e dançar, eu posso. Se eu quiser plantar bananeira na hora da pregação, eu também posso. E eu pergunto para essa pessoa: por que você acha que você pode tudo isso? Não, porque a Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas não é exatamente isso que o verso 17 está nos ensinando. O versículo tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Então deixa eu te explicar o que diz o verso 17. Olha só, quando Jesus se torna o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossas vidas permanentemente. E uma vez que Ele habita em nós, Ele transforma a nossa natureza. Ele retira a dureza do coração. Ele desfaz o bloqueio do nosso entendimento. O Espírito Santo arranca a venda que cobre os nossos olhos e nos dá liberdade para enxergar e compreender o Evangelho de Jesus. Então, dentro desse contexto, quando Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ele está dizendo que se o Espírito Santo habita em sua vida,
é sinal de que você já foi liberto das amarras que vendavam os seus olhos. E agora você tem liberdade para enxergar a Deus e entender a sua palavra. O Espírito Santo abriu os seus olhos. Então, meus irmãos, no ato da conversão, fomos libertos de toda cegueira espiritual. Deus iluminou o nosso entendimento e removeu o véu que cobria a nossa visão. Então, por isso, hoje, na liberdade do Espírito, podemos enxergar a Deus na face de Jesus, podemos entender o seu Evangelho. Portanto, aonde está o Espírito do Senhor, não existe cegueira espiritual. Aonde está o Espírito do Senhor, não existe escravidão dos olhos, não existe um véu que traz separação. Aonde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade para contemplar a beleza de Deus na face de Cristo. Então, Jesus, por meio do Espírito, abriu seus olhos. E hoje você pode contemplar e entender a boa notícia que nos salvou. A notícia que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E essa mensagem completa diz que um dia Ele virá em glória para buscar a sua amada igreja. Hoje nós conseguimos entender isso, porque o Espírito veio e arrancou o nosso véu. Ele abriu os nossos olhos. Somos livres para enxergar tudo isso. Então, recapitulando. A primeira fase é a fase da cegueira espiritual. Nós tínhamos vendas nos olhos, era bird box, olhos encobertos. Na segunda fase, quando você conhece o Evangelho, os seus olhos são abertos pelo Espírito Santo. Você tem liberdade hoje para enxergar realidades espirituais. Já é bom, mas não para aí. Tem a terceira fase, que é a fase que nos fez chegar até aqui como igreja, Batista do Amor. E a terceira fase é quando nós aprendemos a contemplar a glória de Deus. Meu irmão, uma coisa é quando Jesus abre os seus olhos. Outra coisa é agora, já de olhos espirituais abertos, quando você aprende a riqueza e a beleza de contemplar a glória de Deus. Porque alguns tiveram os olhos abertos, mas ainda não aprenderam a contemplar a glória de Deus todos os dias. Então Paulo vai nos dizer no verso 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Aqui no verso 18 nós temos o ápice desse capítulo. Todos nós, membros de uma nova aliança em Jesus, podemos contemplar a glória do Senhor. Todos nós. Se antigamente Moisés colocava um véu em sua própria face, agora Paulo está dizendo que todos nós, com o rosto descoberto, podemos contemplar a glória do Senhor. Na antiga aliança, a glória resplandecia apenas sobre Moisés. Mas na nova aliança, a glória é resplandecente sobre todos os filhos de Deus. O brilho da glória da lei era passageiro, mas o brilho da glória do Evangelho é cada vez mais crescente e permanente. Então hoje todos nós, membros de uma nova aliança em Jesus, podemos sim contemplar a glória do Senhor. Meu irmão, você precisa entender o que é contemplação. E todas as vezes que eu tento explicar para alguém o que é contemplação, de uma forma prática, sempre me vem à memória o dia do meu casamento. Porque no dia do meu casamento, a igreja estava totalmente ornamentada, estava tudo bem decorado, havia muitos convidados, fotografia, luzes, aquela coisa toda. Mas no exato momento que a minha esposa entrou na igreja vestida de noiva, meu irmão, eu não consegui prestar atenção em mais nada. Eu esqueci da decoração, eu esqueci dos convidados, pastor Ricardo e pastor Renan estavam lá, né? Eu esqueci de todo mundo. Eu nem lembrei, não lembro o que o pastor pregou, meu irmão, porque assim, eu estava contemplando, pensando na lua de mel, estava contemplando minha esposa. Então assim, o que é contemplação? Para você entender o que é contemplar. Contemplar é enxergar com o coração. Contemplar é fixar o olhar. É olhar demoradamente. Eu não sei se você se recorda da primeira vez que você viu o mar, sabe? Que você gastou ali alguns minutos olhando para aquela imensidão demoradamente. Isso é contemplar. É um olhar que não se desvia, que não se distrai. É olhar com encanto. E talvez a melhor definição de contemplação é fascínio. Quando você olha fascinado para alguma coisa, isso é contemplação.
E aqui Paulo está dizendo que já que estamos com o rosto descoberto, hoje sim no Espírito, nós temos liberdade para contemplar a glória do Senhor. Ah, meu Deus! E uma das melhores formas de nós contemplarmos a glória de Deus é abrindo as nossas Bíblias todos os dias. Contemplação é também contato diário com a palavra de Deus. Você lê a palavra, você medita na palavra, você ora a palavra. Deus fala conosco hoje através da sua palavra. Porque na antiga aliança, quando Deus falava com Moisés no alto de um monte, aquilo era a palavra de Deus. E por isso a glória resplandecia sobre Moisés. Portanto, palavra de Deus e glória de Deus estão amalgamadas, elas formam uma unidade. Por isso, eu e você, nos dias de hoje, quanto mais nós contemplarmos a Deus por meio da sua palavra, mais iremos resplandecer a sua glória nas nossas vidas. Então, meus irmãos, os nossos olhos, entenda isso, os nossos olhos não estão mais vendados. O Espírito nos deu liberdade para enxergar o que é que nós estamos esperando. O que é que falta para você ainda ler a sua Bíblia todos os dias? De que mais nós precisamos para começar a contemplar a glória do Senhor? E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a contemplação, ela produz um resultado. Não é contemplar por contemplar. Ela produz um resultado direto em nossas vidas. E o resultado da contemplação é a nossa transformação pessoal. Paulo está dizendo isso no verso 18. Ele diz que todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Paulo está afirmando que quanto mais você contemplar a Deus, mais você vai se tornar alguém parecido com Ele. É um constante processo de transformação, porque a cada encontro com Deus, de glória em glória, ou seja, de um grau de glória a outro, você vai sendo transformado na imagem de quem Ele é. Pastor, e por que isso acontece com a gente? Porque Deus nos fez assim. Entenda essa verdade, você foi projetado para se tornar parecido com aquilo que você contempla. Você foi criado a ser parecido com aquilo que você contempla, aquilo que você coloca os seus olhos. Deus nos fez assim. Os nossos olhos são janelas da alma. Ou seja, aquilo em que você coloca toda a sua atenção, aquilo em que você fixa o seu olhar, está transformando quem você é, seja para melhor ou seja para pior, porque tudo que te fascina te transforma. Eu me lembro quando criança assistia uns desenhos de luta. A minha primeira reação ao terminar o desenho era sair lutando. Porque o que te fascina te transforma. O que você fixa toda a sua atenção vai moldando você de alguma maneira. Por exemplo, aquilo que você contemplou na sua infância moldou você de alguma maneira. Aquilo que você contemplou na sua adolescência moldou você de alguma maneira. E independentemente do que você estiver contemplando hoje, isso também está moldando você. Não se engane. Quem sabe você ainda é um resultado da contemplação da vida dos seus pais. Você é um resultado da contemplação das figuras de autoridade que existiram na sua vida. Você é um resultado da contemplação diária, a qual você se expõe constantemente. Isso está moldando o seu comportamento, moldando quem você é. E às vezes você vai se questionar, mas por que eu sou assim? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu tenho essas reações? E eu vou te dizer, mostre-me o que é que você está contemplando. E eu vou te dizer em quem você está se transformando. Você foi criado para ser parecido com aquilo que você contempla. Então, o resumo de tudo é que a contemplação nos transforma na imagem do que é contemplado. Você é o que você vê, o que te fascina te transforma. Por isso eu estou te convidando hoje a contemplar a glória do Senhor e ser transformado na imagem de quem Ele é. Produz transformação, a contemplação que nos transforma. E essa transformação, meus irmãos, ela é naturalmente revelada em nosso modo de viver. Por exemplo, todas as vezes que nós contemplamos algo, todas as vezes que ficamos fascinados com alguma coisa, a gente revela.
A gente não consegue esconder isso de ninguém. Ainda que não saia uma palavra da nossa boca, a nossa vida fala por si só, porque nós refletimos o que nós contemplamos. Sem perceber, você reflete o que você contempla e não tem como esconder isso de ninguém. Você se lembra da história de Estevão, em Atos capítulo 7? Estevão foi cruelmente apedrejado pelos religiosos. E minutos antes de morrer, sabe o que ele fez? Estevão, ele revidou? Não. Ele tentou se vingar? Ele amaldiçoou os seus algozes? Não. Então o que Estevão fez? Estevão apenas refletiu aquele que ele tanto contemplava. Ele refletiu a Cristo. Como assim, pastor? Lembra da cruz? Jesus disse: Pai, perdoa eles. E Estevão, diante da morte, o que ele disse? Pai, não os condene por esse pecado. Na cruz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito. E diante da morte, Estevão, que passou a vida contemplando a Cristo, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, Estevão simplesmente refletiu aquele que ele tanto contemplava. Eu te pergunto, quando as pessoas estão te apedrejando, o que é que você reflete? Quando a vida te aperta, o que é que sai de você? Imagina se a gente te apertar aqui hoje de manhã e sair Cristo de você. Não sai a sua mãe de você, não sai o seu pai de você, não sai o seu influencer digital preferido de você, mas sai de dentro de você Cristo, porque é a Ele a quem você tem contemplado todos os dias. Porque contemplar é conhecer e revelar, contemplar é conhecer e refletir. Nós somos como um espelho reluzente que irradia, um espelho que acolhe e projeta de volta a luz que recebeu, ou seja, nós refletimos aquilo que está constantemente diante dos nossos olhos. O que nós fazemos aqui todos os domingos como igreja é contemplar a Deus coletivamente, para que na segunda-feira possamos refletir quem Ele é para a nossa cidade. Portanto, hoje estamos aqui contemplando, mas amanhã lá na sua faculdade é você quem vai refletir quem Cristo é. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, nas mídias sociais, não importa o lugar, a nossa vida é como um espelho que reflete o que estamos contemplando. O comentarista bíblico William MacDonald disse o seguinte, abre aspas: quando olhamos para nós mesmos, somos derrotados. Quando olhamos para os outros, ficamos decepcionados. Mas quando contemplamos a glória do Senhor, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. O que Deus mais deseja é que sejamos parecidos com quem Ele é. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Em Romanos 8, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O próprio apóstolo João, na primeira carta, vai dizer que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Deus deseja que todos os seus filhos sejam transformados na imagem de quem Ele é. Por isso, um dos propósitos do Evangelho é a restauração da imagem de Deus em nós. E essa restauração é progressiva. Ela acontece de glória em glória até a volta do nosso Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Você foi criado para ser parecido com aquilo que você contempla. Eu quero concluir essa mensagem convidando a você a carregar no coração a mesma oração feita por Davi. Porque Davi orou no Salmo 27, verso 4, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa, não são 10 coisas, não são 15 coisas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi poderia pedir qualquer outra coisa, mas o que ele mais desejava era estar na casa do Senhor para poder contemplar a sua beleza todos os dias. E eu digo para você, aquilo que Davi mais desejava, hoje eu e você temos livre acesso. Nós estamos com o rosto desvendado, o Espírito nos deu liberdade para enxergar, então hoje podemos contemplar a beleza de Deus na face de Jesus, porque estamos fascinados porque Jesus é lindo, Jesus é belo, Ele é a expressão exata de quem Deus é, Ele reflete a beleza do Pai.
E essa beleza de Jesus não está relacionada aos nossos limitados padrões de estética, nada disso. A beleza de Jesus está no fato de que Ele é Deus em forma humana, Ele é Deus em forma de gente, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Ele é belo, Ele é lindo, e os nossos olhos devem estar fascinados por contemplação pela beleza de quem Deus é. Meus irmãos, eu creio que nesses 19 anos temos contemplado a glória do Senhor. São 19 anos de contemplação, de transformação, de revelação sobre quem Cristo é. E isso tem nos sustentado ao longo dos anos. Por isso hoje, nesse tempo de celebração, nesse tempo de festa, como igreja nós renovamos o compromisso de permanecer contemplando a glória de Deus, até que estejamos fascinados pela beleza de Deus na face de Jesus, até que nada mais importe, até que os nossos olhos não sejam mais atraídos por nenhuma outra coisa na face da terra. Então é por isso que nos próximos anos, por meio dessa contemplação da glória de Deus, nós seremos movidos pelo Criador a plantar outras ibas no setor sul, no setor norte, em outras cidades, em outros estados, em outros países e até os confins da terra. A contemplação da glória do Senhor nos fará celebrar não apenas 20, mas 30, 40, 50 anos até a volta do nosso Senhor, porque os nossos olhos estão voltados para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Foi o Espírito que abriu os nossos olhos. E se você crê nessa verdade, eu te convido a ficar de pé e no Espírito contemplar a glória do Senhor nessa manhã, e ser mais uma vez renovado e transformado na imagem de quem é Jesus. De quem é Jesus. Nós queremos parecer contigo, Jesus. Cante isso. Só quero ver você. Só quero. Pai, nós queremos te contemplar essa manhã, Jesus. Coletivamente, em unidade, Pai. Oh, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Queremos te ver, Jesus. Abre os nossos olhos, Deus. Espírito Santo, traz liberdade, liberdade. Só queremos, Pai, te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Entenda isso. Só o Espírito Santo pode abrir os seus olhos. Só o Espírito Santo pode te dar visão espiritual. Se você nessa noite tem um desejo de contemplar a Cristo, eu te digo que antes de tudo, você primeiro precisa se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus, porque só em Jesus os seus olhos são abertos. Só Jesus pode retirar o véu que te impede de enxergar. Só Jesus pode, por meio do Espírito, abrir os seus olhos espirituais. Por isso, nesta manhã, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta manhã eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Repita comigo ainda uma segunda oração dizendo: e eu, Senhor, que um dia estive em comunhão com a tua igreja, de olhos espirituais abertos, mas permiti que o pecado fechasse os meus olhos. Nesta manhã, arrependido eu volto, na certeza de que assim como o pai do filho pródigo, o Senhor me recebe de braços abertos,
Coloque um anel no meu dedo, uma sandália em meus pés, me dê vestes de santidade, porque eu volto para a tua casa. Amém. Amém. E ainda de olhos naturais fechados, aí no seu lugar, com toda a liberdade que temos, eu pergunto se você se identificou com uma dessas duas orações. Aí mesmo onde você está, se você se identificou com uma dessas orações, eu peço a você que levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo. Ou você que estava distante da comunhão com a igreja e decide voltar essa manhã, erga a sua mão, nós queremos orar por você e com você, entendendo que só Jesus é poderoso para arrancar o véu que cobre a nossa visão. Só Jesus tem poder de fazer novas todas as coisas. Só Jesus é para nós o caminho para poder contemplar a face do Pai. Sendo assim, eu entendo que todos nós temos certeza da salvação. Quantos aqui têm certeza e convicção da vida eterna? Dá um glória a Deus bem alto aí. Quantos aqui estão de olhos espirituais abertos? Digam aleluia! Glória a Deus! O Espírito abriu seus olhos, meu irmão. Ei, aleluia! E se você agora enxerga realidades espirituais, significa que o Espírito também está te comissionando lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, a sua vizinhança, encontrar com aquelas pessoas que ainda estão com os olhos vendados, que ainda não entendem o Evangelho. Você já tem o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que abriu os seus olhos também tem poder para abrir os olhos dos perdidos à sua volta. Você tem chamado para isso. É o Senhor quem nos comissiona. E eu tenho certeza, pastor Ricardo, pastora Ana, que nós iremos celebrar 20, 30, 40, 50, 100 anos até a volta do nosso Senhor, porque nós não vamos parar de contemplar a glória de Deus, porque dia após dia nessa contemplação ficaremos menos parecidos com Adão e cada vez mais parecidos com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Nele está o nosso olhar fixo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós te adoramos, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Quantos receberam essa porção de Deus aí nessa manhã? Meu Deus. Eu falo que um aniversário como esse é uma conferência. É uma conferência. Porque que palavra poderosa. E o que fica de forma assim latente é isso. Nós somos projetados a sermos parecidos com o que nós contemplamos. Que os nossos olhos se voltem cada vez mais ao autor e consumador da fé, Jesus, para sermos cada vez mais conformes à sua imagem. E que nós possamos não apenas isso, uma vez que você já é salvo, você já teve os seus olhos descobertos, o véu foi rasgado, mas hoje você seja de fato essa luz, você seja de fato esse homem, essa mulher, a proclamar também liberdade aos cativos, que outrora nós estávamos como eles, mas agora nós temos liberdade, e essa liberdade é para levarmos libertação aos cativos também. Que palavra, pastor Douglas. O Senhor continue te usando com intrepidez e ousadia. Eu quero aproveitar também a sua presença aqui, que nós vamos ter um ato muito importante. Você pode se assentar por um instante. E nesses anos todos, se nós fôssemos fazer aqui uma comenda, fôssemos fazer aqui um momento de honraria, e é bíblico fazê-lo, a gente teria talvez das 2 horas de culto para fazermos de forma integral. Então nós vamos fazer aqui um ato que eu quero que a igreja receba como se fosse para você que está aí. Você que é do ministério, você que é um líder de célula, você que é
um membro ativo desta casa, você também se sentisse assim honrado e homenageado. Mas nós escolhemos as figuras pastorais para fazermos um ato profético de honra e liberarmos esse amor sobre a igreja, amém? Então eu queria chamar aqui no altar pastor Rodrigo, a pastora Almira, pastor Carlos, a pastora Leila, pastor Magela, a Raquel, o pastor Jader, a nossa querida Angélica, pastor Ellington, eu creio que ele não está aqui nessa manhã, pastor Ellington, pastor Roberto já está aqui no altar, cadê ele? Agora vai ter que ficar um pouquinho mais para o centro aqui, tem como, querido? Pastor Roberto, pastora Milene, e também, além dos pastores que ombreiam conosco o ministério aqui na sede, eu quero chamar também os nossos discípulos que cumprem também um mandato pastoral por estar à frente de uma rede de células e de uma forma tão linda também tem caminhado conosco, contemplando, né, a glória de Deus. Então eu queria chamar o nosso querido irmão, discípulo Jorge e Graciete, também nossos queridos irmãos e discípulos Ricardo e Cristina Viso, amém. O Michel, eu acho que não está aqui. Michel e Poliana estão aí? Vai vir à noite nós terminamos esse momento. E eu vou pedir agora a pastora Ana para entregar para as esposas, é uma lembrança, é um mimo, e tomara que não haja restrição para comer um bom chocolate de Gramado, espero que não. Qualquer dificuldade nesse sentido, vocês podem deixar lá no bairro Granada, na rua Inácia Teodora da Silva 210, tá bom? Vai ser bem desfrutado. Amém? Todos receberam? Não faltou? Não faltou? Amém. Eu vou pedir ao pastor Douglas que orasse por esses pastores, amém? E que você também agora novamente ficasse de pé, levantasse as suas mãos, honrasse essas casas pastorais que ombreiam, mas também quando você orar e liberar uma bênção, essa bênção vai voltar, vai refletir na sua vida, porque aqui na IBA o ministério está na mão do povo, o ministério não está somente aqui talvez seja 10% na minha vida da Ana, querido, quem faz acontecer são vocês em Cristo Jesus. Nós talvez somos como aqueles que o pastor João Tavares disse, somos os que usam a base de preparação para enviar. Então nós queremos que você está recebendo isso, amém? Você está sendo honrado também? Então levanta suas mãos, comece a abençoá-los. Eu vou pedir ao pastor Douglas a dirigir essa oração no nome de Jesus. Senhor, em unidade, como igreja, nós declaramos que esse corpo pastoral, que essa liderança existe para a sua glória, Pai. Nós te louvamos e agradecemos por homens e mulheres que têm caminhado debaixo de aliança, que têm sido leais ao teu evangelho e à liderança da igreja local, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo essas mãos para toda boa obra e firmando, ó Deus, esses pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós estamos diante de homens e mulheres bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que decidiram assumir sua vocação profética de ser sal da terra e luz do mundo. E eu te peço, ó Deus, que eles continuem pastoreando o seu rebanho com o mesmo coração de Jesus, abençoando muitas famílias para a tua glória, levando o teu amor, o teu cuidado, o teu acolhimento, a tua proteção, a tua direção. Eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito permaneça iluminando os olhos do coração,
até que cada um deles seja tomado de toda a plenitude que vem do alto, ó Pai. Eu te peço que nessa temporada, que nesse marco espiritual de festividade, o Senhor esteja renovando a Tua presença sobre cada um deles, Pai. Que eles possam mergulhar cada vez mais fundo nesse ambiente de contemplação do Senhor, pois nós cremos, Pai, que muito ainda o Senhor fará através de cada vida, Pai, através desta liderança, desses pastores. Por isso, como igreja, Deus, nós abençoamos as casas pastorais, a vida dos nossos líderes, dos nossos irmãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Vocês podem ir. E eu queria que o pastor Douglas ficasse aqui ao centro. Como eu falei no início, nós já estamos terminando, viu, queridos? Pastor Douglas, pastora Deise, eu tenho um sentimento como... Alguém falou pai aí? É isso, tá? A voz está embargada. Pai, nós os recebemos há uns 17 anos atrás, aproximadamente. Então, pastor Douglas tem 37, então você tinha 20. Era um jovem de 20 anos. O Samuel tem 18 para 19. Era um jovem chegando ali, a Deise um pouquinho mais nova. Então nós recebemos com tanto carinho, e vê-lo hoje pastoreando uma igreja, crescendo com tanta sabedoria, 37 anos, mas tem tanta sabedoria. A pastora Deise, uma leoa, não é? Eu acho que o DNA foi bem impresso ali também dessa leoa ali, né, pastora Ana? Então assim, a gente viu eles crescerem, amadurecerem, mas sempre também com aquilo que o pastor João Tavares falou, com humildade. Não há soberba, não há orgulho. Então, uma forma de honrá-lo por esses 17 anos andando ao nosso lado e tendo um coração de filho, um coração de aprendiz, mas um coração também tão gracioso e sábio que nos ensina também. Nós aprendemos com você, com a Deise, mas nós queremos passar a sua mão, um singelo presente também, tá bom? Compartilha com a pastora Deise, com as meninas, e nós queremos também agradecer por esse tempo. 19 anos não seriam os mesmos sem vocês, e que vocês continuem crescendo ali no Hipercentro, mas ali também uma outra base, que vai multiplicar, e segundo o poeta contemporâneo Douglas Panta, parece que vai até os confins da terra, não é? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Então vamos dar a bênção apostólica, que nós temos que guardar um pouco ainda de emoção e lágrimas para a noite, amém? E o bolo, hein? Quem veio ontem comeu o bolo, né? Mas parece que... Teve bolo ontem, mas as irmãs
do espaço gourmet da IBA guardou para aqueles que não pegaram ontem. Então, aqueles que não comeram bolo ontem, tem bolo para vocês. É só vocês procurarem o espaço gourmet da IBA. Amém? Mas nós vamos cantar o parabéns com o bolo, aquele lá. Isso. Vai lá, pastor Jada. Eu sei que chamou. Você que agitou aqui. Aqui nós temos também um dito aqui na IBA, preste bastante atenção, você que é mais novo. Quem inventa a moda, faz acontecer. Ah, pastor, eu gostaria que pintasse essa parede de... Ah, eu gostaria de fazer isso. Quem inventa a moda... Então vamos lá, pastor Jada. Mas isso não é moda não, isso aqui já está no protocolo, eu que estava esquecendo. Isso, então fica no centro aqui, querido. E nós vamos cantar os parabéns. Sim, está no protocolo, eu só aproveitei. Vamos lá, 1, 2. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos felizes. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vejo vocês às 18, hein?